nervoso, né? E eu mesmo. De Maria, depois pior. Eu antes de ir pra camarim eu tomo um banho de descarga, seu filho? Toma, tá. A gente tem que dar o banho nele, né? Não, ele pode tomar. Mas aí eu posso trocar de roupa e... Você vai banho, põe a mesma depois roupa. você toma banho. Posso pôr a mesma roupa? Pode pôr a mesma roupa, você toma banho de... Não, mas eu digo, o senhor não tem que jogar as ervas assim? Não. Tá, ele toma só assim? Só dá as ervas pra ele. Tá, tudo preparado e toma. O senhor sabe que foi curado hoje. Foi fácil. Obrigado. Fecha a janela pra mim por fora lá. Não achava peixe, só achava os dourados de 4, 5 quilos cada um. Dourado é peixe só de água doce, né? Não, mas é só de água doce. Ah, sim. Mas o problema é que é 4 quilos cada um, né? Só tinha. Posso eu quero. Vamos lá. Que história é essa de ficar nervoso, André? Pô, cara, tô nervoso. Sério mesmo? Sério. Você dormiu bem hoje? Dormi super bem. Tranquilo. Dormi tranquilo, depois do almoço bateu ali. Bateu lá. Eu, pra falar a verdade, até eu como padrinho fiquei ansioso. Opa. Nervoso. Dá um frio no estômago. E a responsabilidade. Ainda tá nervoso ou não? Fiquei vergonhado. Sim, vergonha. Você pelo jeito ainda vai esquecer mais um monte de coisa, né, André? Se a guia. Pegou me proteger. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Rogo a Deus pelos doentes, na fé de Obatalá. Todo salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Nego velho ensinou na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu como vencer a quimbanda. Araruês, Exuê, meus irmãos, vamos primar ponto pra Ebode Exu. Ô, padrinho. Ô, meu camarada, como é que é? Tô virando aqui a Você farofa. entende de colher de pau, não? É, tá virando a farofa dos compadres. Nada, ele vai comer toda a farofa. Não, você tá virando das Das comadres, essa aqui é das comadres. Não podemos Tem que tratar misturar, das bicho. comadres, né? Vamos primar ponto pra Ebode Exu. Prima. Mas tá nervoso ainda? É? São meia-noite, não? Tocou o pé nisso? Não, deixa eu mais nervoso. Tô vibrado até agora. Tô vibrado. É mesmo?
Ele é poderoso, né? Não conheço direito. Seu Fernando, o futuro pai de santo tá nervoso. E o senhor que vai fazer seu primeiro pai de santo tá nervoso também, não? Calma. Calma? Mas deve ser gostoso, né? Chegar nesse ponto assim. Para vai ser criança humana. Salve! Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso esta casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso esta casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Estou incensando, estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Estou incensando, estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Chefe, para poder entrar em camarinha e preparar a coroa do seu filho André. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Fique bem à vontade. Fique bem sossegado. Depois, quando você precisar qualquer coisa, pode me chamar. Eu repetindo. Pensando naquilo que tem que ler. Se alguma entidade chegar perto, me chama, tá? Vamos dar uma olhadinha na tela, viu? Por favor. Ah, sim. Tem alguma dica? É? Não, eu não venho também. Tá certo. É, agora tá ruim pra você. É, vamos lá esperando. Vamos ficar em volta aqui, tosse. Acabou o gosto. Apesar do Leão da Mata ter roncado. O Leão da Mata veio roncar dentro da camarinha. André, como é que era o ronco do Léo? Passou nervosismo ou não? Passou, cara, graças a Deus. É mesmo? Foi boa a noite? Foi legal. Foi? Foi legal. Você curtiu muito? Chegou uma hora lá que me acalmou geral, assim, daí que eu consegui dormir. Ah, é? É, ficou tudo. Mas foi legal? Foi gostoso? Foi Teve legal. história boa, né? Teve mais história. Tem um ponto, saiu um ponto lá. Cante, então. Depois eu canto escovar o dente. Esse é o verdadeiro sorriso Colgate, né? Saravá, pai, Oxalá. Oxalá! Ó
Deus nos salve esta casa santa. Oh santa, oh santa, onde Deus fez a sua morada. Morada, morada, Onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Oh Deus nos salve essa casa santa. Oi santa, oi santa. Saravá, senhor Ogum. Ogum é meu pai. Saravá, senhor Oxóssi. Bora aí, minha mãe Oxum. Tá na cachoeira. Saravá, Iaçã. Saravá, as crianças. As minhas crianças. Saravá, todos preto velho agora. Saravá. Saravá, meu pai Xangô. Caô, cabecinho. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira Sandorepemba de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira Sandorepemba de Angola. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá, mora na verdadeira. Xangô mora numa cidadinho, aonde fica Maria e o querido Jesus. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá, mora na verdadeira. Chegou, chegou, vamos todos saravá. Ele é chefe da lei e Alagosa. Ele é chefe da lei, valorixá. Chegou, chegou, vamos todos saravá. 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 Ele é chefe da lei, valorixá. Eles são chefe da lei, valorixá. Chegou, chegou, vamos todos saravá. Chegou, chegou, vamos todos saravá. Eles são chefe da lei, valorixá. Eles são chefe da lei, valorixá. Como foi, André? Queria agradecer a todos vocês que me deram uma força, que me acompanharam. Agradecer a Lucília, minha madrinha, ao Bito, meu padrinho, ao Mário, a Ismara, a Caroline, a Gisele. Não vai chegar no fim. A todos vocês que estiveram aqui me dando uma força. E ao meu pai de santo, o senhor. E eu quero que vocês, filhos do senhor Fernando, tenham muito orgulho do pai de santo que vocês têm. Porque não tem... Não vai chegar no fim. Tá aí. Quem deve a eles tem de se mandar. Quem tá cheio de bronca, os homens arrastam e vão barbarizar. Eu tô numa boa e nessa fria eu não quero entrar. Ninguém vai pra grupo e o pau de arara não dá pra encarar. Eu vou me arrancar, os homens tá aí. Quem deve a eles tem de se mandar. Quem tá cheio de bronca, os homens arrastam
e vão barbarizar. Eu tô numa boa, e nessa fria eu não quero entrar. Ninguém vai pra grupo, no pau de arara não dá pra encarar. Olha aí a trombada, malandro da leve e também da pesada. Pensa no castigo lá da isolada, que a carreira do crime é uma ilusão. Veja você, que horror. Arranja um trampo, Não aguento. vai trabalhar, deixa de ser otário. Isso. Que a malandragem é com tudo vigário. Isso. Vai virar presunto na mão do esquadrão. Arranja um trampo, vai trabalhar, deixa de ser otário. Que a malandragem é com tudo vigário. Vai virar presunto na mão do esquadrão. Será que é meu? Deixa aí. Bem, eu sou um malandro fino. Você vê a pinta do malandro fino, né? Então, comigo, eu vou cantar um samba em francês de saída no restaurante hoje. Je vois alors, mademoiselle, monsieur, je vois alors chanter um samba em francês, parce que je suis polyglotte, n'est-ce pas? Aí, no fim, eu digo para ela, jamais, mademoiselle, je ne sais pas pourquoi je t'aime, mon amour, pourquoi mentir, n'a pas d'argent, que l'heure est-il, né, que madame, eu vou pro Brasil. É isso aí. Grita, Moringueira, grita aí devagarzinho. Tem que gritar? Um pedacinho só. Bom, Tá então, bom, então tá bom. vai no sentimento que eu gosto. Na glória, petiti, papapá. Se tiver muito depressa, tu me avisa que eu diminuo o compasso. Diploma de pobre é a marmita. O rico é quem vive em boca rica. Enquanto o pobre do rico... É a chamada diferença do malandro paulista para o malandro carioca. O paulista fez um maior esforço, o carioca ficou lá tranquilão. No final, roubou a cena. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Moreira. Obrigada, Germano. E quem quiser conferir a beleza e a alegria desse encontro, pode ir ao Rádio Clube daqui a pouco, às 10, 11 da noite. Amanhã, hoje e amanhã, na mesma hora, também vai acontecer o show. O endereço é Rua Pedroso de Moraes, 1036. Realização Abril Vídeo na TV Gazeta, Canal 11. Antes de começar a Veja a Entrevista, vou lembrar apenas o telefone da nossa redação para quem quiser fazer perguntas para o governador Luiz Gonzaga da Mota do Ceará. É 288-9911. Governador, todos nós vimos pela televisão e pela TV Globo flashes do grande comício do Rio de Janeiro com mais de 1 milhão de pessoas na Candelária. E aqui, no São Paulo na TV, nós temos um programa que vai estrear sexta-feira, chamado Disque Debate, cuja pergunta eu vou fazer para o senhor, mostrando antes qual é a resposta que os telespectadores estão dando. A pergunta é a seguinte, direta já, e até o momento temos aí 11.153 telefonemas a favor das eleições diretas já e 1.924 telefonemas contra as diretas já. Isso eu ver que a maquininha não para de rodar. Depois do comício do Rio, direta já, governador? Eu não diria apenas depois do comício do Rio. O comício do Rio foi mais uma manifestação legítima da vontade popular. Outros comícios já foram realizados aqui mesmo em São Paulo, em Minas Gerais. Eu acredito que o grande desejo da comunidade brasileira são as eleições diretas. E hoje o comício do Rio, que nos emocionou bastante, foi a participação do professor Sobral Pinto. Realmente aquilo deixou qualquer brasileiro emocionado. Sempre defendemos, mesmo antes de ser governador, eleições diretas em todos os níveis. Lembro bem que deu entrevista para as páginas amarelas de Veja, por volta de setembro de 1982, e deixei bem claro minha posição, onde defendi eleições diretas em todos os níveis. E mantenho minha coerência. Governador. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta à sua emoção, mais que ao seu raciocínio político. O senhor hoje queria estar no Rio de Janeiro? Eu acredito que todos os brasileiros estavam no Rio de Janeiro. O senhor estava lá? Todos nós. Mas, governador, evidentemente política se faz com emoção, mas com muita razão. Perfeitamente. E eu gostaria de perguntar ao senhor
como é que o senhor vê o Brasil no dia 16? Ou, vamos dizer, o Brasil depois do dia 26 de abril? Com a aprovação ou a desaprovação do Congresso Nacional sobre a emenda. E o senhor não acredita que seria um ato de irresponsabilidade política, aí pensando em termos de razão, se o Congresso não aprovar a emenda da Oliveira? Bem, eu não posso falar pelo Congresso, evidentemente. Se eu fosse o congressista, eu votaria a favor da emenda. Mas qual o cenário depois disso? Não, eu creio o seguinte, se o Congresso aprovar a emenda, tudo bem. Acredito que vamos partir para as eleições diretas. Se o Congresso não aprovar a emenda, temos que sentar à mesa. Temos que sentar à mesa, discutir o quê? Discutir a melhor fórmula para que possamos sair do impasse. Nós discutimos bastante a sistemática, o processo, se é direto, se é indireto, que é importante. Toda a comunidade está querendo eleições diretas, mas temos que olhar também outros aspectos. E se a Dante de Oliveira não for aprovada, que é a segunda hipótese que o Galeno salientou, é a hora da negociação, é a hora do entendimento. Eu acho isso fundamental. Governador, mira, eu fiquei, quando o governador falou que gostaria de estar no Rio de Janeiro como todos os brasileiros, eu me lembro que ainda esses dias a revista Veja publicou que o governador, como todos os brasileiros que querem eleições diretas, segundo o ministro Abiakel, é um cretino. Como é que o senhor recebeu essa palavra do ministro da Justiça, que o senhor e o governador do Pernambuco, Roberto Magalhães, são cretinos? Há uma outra versão que diz que são imbecis. Bem, se realmente o ministro externou esse ponto de vista, ele não agrediu apenas o governador do Ceará. Ele agrediu 120 milhões de brasileiros. 120 milhões de brasileiros querem eleições diretas. Mas é mais do que isso, eu acho. E o ministro, se ele disse isso, realmente não agrediu apenas o governador. Eu tenho a consciência tranquila, eu tenho minhas convicções bem definidas. Mas, é uma concepção política mesquinha também, pensar que se você não apoia interesses imediatos, muitas vezes interesses pessoais, é um cretino. É uma concepção política muito estreita, não? Além da falta, eu acho, sei. Vamos tocar para frente. Eu apenas... Não, eu quero dizer que essa agressão, o Lembo, essa agressão, se houve realmente, não foi apenas ao governador. Essa agressão foi a 120 milhões de brasileiros. Lamentavelmente. De qualquer maneira, há um ditado que diz que os cães ladram e a caravana passa. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, a história vai para frente e alguns episódios, e às vezes até alguns personagens dessa história acabam ficando à margem. Eu acho que, não sei, se chegou a esse ponto, é muito ódio. Eu, recentemente, lendo o livro O Coração do Homem, de Eric Fromm, onde ele mostra o ódio e o amor. Então, isso é externando o ódio. Eu acho que nós não precisamos, eu acho que estamos na época do amor, da união, da conciliação. E a conciliação nacional... Mas, Adilson, o senhor falou em entendimento. Como seria esse entendimento? Isso se a Dante de Oliveira não passar. Exato. As hipóteses que temos que ver. Não sei, quer dizer, seria... Se ela passar, está todo mundo do mesmo lado. A coisa é simples, quer dizer, essa multidão que estava hoje na Candelária, que teve aqui na Praça da Sé, que teve em todas as praças do Brasil, vai estar do mesmo lado dos políticos que votarem a favor das diretas, pelo menos nesse princípio de processo político, até que se definam candidatos, candidaturas e definições. Agora, se a emenda não passar, a situação fica dividida entre dois lados. A nação fica dividida entre quem votou contra as diretas já e quem continua sendo a favor das diretas. Aí há que se negociar entre esses dois setores distintos. Eu acho que a negociação deverá envolver não só o PDS, inclusive, deverá envolver todos os partidos. Uma negociação que vise, acima de tudo, os interesses do país. Nós temos que deixar de lado as ambições pessoais. O que existe bastante é ambição pessoal.
Isso tem que ficar de lado. Governador. Tem que haver, quer dizer, caso a eleição seja indireta, o candidato tem que ter respaldo popular. É fundamental. Se for direta, evidentemente... Isso quer dizer que o candidato, entre os candidatos do PDS, teria que ser o Aureliano Chaves? O doutor Aureliano é o meu candidato, tanto no processo direto como no processo indireto. Se ele for disputar as eleições, eu votarei no doutor Aureliano Chaves. Governador, mas há uma terceira hipótese, que além de ela ser aprovada ou não ser aprovada a emenda Dante Oliveira, é que ela sequer seja votada por culpa do PDS, que poderia esvaziar o plenário e não dar quórum. Eu quero saber do senhor qual o futuro do PDS se isso acontecer. O senhor acha que a relação dele com o povo que o elegeu, que elegeu aqueles representantes, como é que fica depois disso? Fica, evidentemente, muito difícil. Eu acho que a emenda deverá ser votada. Se não for... O senhor não acredita que ele faça essa manobra de esvaziar o plenário? Eu não posso falar pelos congressistas. Se eu fosse congressista, eu estaria lá. O que eu posso dizer é apenas isso. Sendo eu congressista, eu estaria lá. Governador, o senhor acha que o PDS é realmente o seu partido? Está convencido disso? Olha, se nós fizermos uma análise dos partidos existentes, você pode observar, Miriam, que são pouco o grau de autenticidade dos partidos é pequeno, entendeu? Não só no PDS, mas como nos outros partidos. E são partidos recentes, governador. Como? São partidos muito recentes. São partidos Você mexeu tanto no partido no Brasil que não deu para criar tradição nem enraizar na sociedade. São partidos que... eu defendo o partido ideológico, quer seja ele de direita, quer seja ele de esquerda. Acho que a democracia é o pluripartidarismo. Quer dizer, cada um que tem o seu ponto de vista, cada um que defende as suas ideias democraticamente, mostrando seus programas, mostrando suas ideias. O que nós temos no momento, realmente, você tem razão, Miriam, são partidos, não vou generalizar, mas de uma maneira clara, são partidos com uma dose de fisiologia bastante significativa. E eu posso entender daí que o senhor pode vir a mudar de partido quando isso se definir, as matizes ficarem mais claras? Em política, há um dinamismo bastante razoável. Né? Não é uma hipótese afastada? Não é hipótese afastada. Muito bem, governador. Eu vou pedir licença, chamar os nossos comerciais e veja a entrevista com o governador do Ceará, Luiz Gonzaga Mota. Volta em 1 minuto. Veja a entrevista. Ligue já. Os telefones estão abertos 24 horas por dia. E nesta sexta, 9h30 da noite, assista Disque Debate. Fique de olho, Discar. Nildo e Celso Pedro, da paróquia Bustes. Para ele, a missão da igreja, para eles, aliás, a missão da igreja deve ser somente espiritual. Eles vão debater com o jurista Dalmo de Abreu Dallari, que foi presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, e o professor e pastor metodista Elias Boaventura, reitor da Universidade Metodista de Piracicaba, que defendem ambos uma igreja mais abrangente. E você, o que é que acha? Você acha que a missão da igreja deve ser apenas espiritual? Até agora, 3.022 telespectadores ligaram para cá dizendo que sim. E 1.730 telespectadores ligaram dizendo que não, que a missão da igreja deve ser um pouco mais abrangente. Ligue para a gente, missão somente espiritual, 200-1011. Mas se você acha que não, 200-2012. Amanhã, às 9h30 da noite, mais um Disque Debate. Abriu vídeo na TV Gazeta, Canal 11. Realização Abriu Vídeo na TV Gazeta, Canal 11. Vamos começar o Disque Debate. A Bíblia, que é o livro dos livros, vem sendo interpretada desde que foi escrita. E em torno das várias interpretações surgem igrejas, doutrinas, correntes, posições as mais diversas. Por isso a gente escolheu essa questão sobre a missão da igreja justamente para ser discutida hoje, aqui no Disque Debate, nessa sexta-feira da Paixão. Para a gente começar essa discussão, vamos dar a palavra a um membro da bancada do sim e um membro da bancada do não,
Lembrando sempre que você pode votar pelo 200-1011, sim, a missão da igreja deve ser somente espiritual, e não, a missão da igreja pode ser mais do que isso, no 200-2012. O seu voto vai ser registrado nos painéis eletrônicos que já registram 155 votos para a bancada do sim e 329 votos para a bancada do não. Padre Celso, a missão da igreja deve ser somente espiritual? Eu digo sim. E confirmo o meu sim, partindo do ensinamento comum de São Paulo, onde a igreja que não for movida pelo Espírito não é a igreja de Jesus Cristo. E nesse sentido, a igreja só pode ter uma ação espiritual em oposição à ação que Paulo diz carnal, que significaria uma ação movida por egoísmo. Ora, a ação da igreja não pode ser movida por egoísmo. O Espírito de Deus é amor. Ela só pode ser espiritual no sentido em que ela faz aquilo que é próprio do Espírito, que é amor. E este amor se difunde, se expande numa sensibilidade para com os outros. Ela é espiritual nesse sentido. Professor Elias Boaventura, o senhor que é reitor da Universidade Metodista e pastor, a missão da igreja deve ser somente espiritual? Eu creio que não. E gostaria inicialmente de tentar superar esse pensamento dicotômico, espiritual, material, sagrado, profano, eterno, temporal, porque as coisas não se passam assim, elas se interdependem. E também a própria história da igreja é uma história política, é uma história em que o espiritual e o material se confundem. E o Evangelho de Jesus Cristo é uma confirmação de que não há como a igreja atuar só espiritualmente. Certamente que ela tem a inspiração do Espírito. Isto é claro, sem a inspiração do Espírito ela não poderia atuar. Entretanto, se ela fosse atuar só espiritualmente, ela não teria lugar dentro desse nosso universo. Portanto, eu acredito que, superando esse pensamento dicotômico, acompanhando a história da igreja e refletindo mais profundamente nos atos de Jesus Cristo, nós vamos encontrar uma igreja comprometida com o todo e não só com o espiritual. Lenildo Tabosa. Eu começaria fazendo uma retificação que eu fui apresentado aqui como partidário de uma ação da igreja só espiritual. Eu acho que a própria colocação do problema é falsa ou está errada, porque a própria igreja sempre ensinou que a fé, que aliás é a Bíblia que diz a fé sem obras é morta, né? Então, ela nunca pregou uma fé simplesmente espiritual que não se traduzisse na prática. Sim, mas eu então é que tenho que fazer uma correção. Aliás, quando nós o convidamos para participar desse debate, creio que a questão foi claramente estabelecida. Quando se coloca essa pergunta, é sim, mas eu vou explicitar agora por uma razão de simplificação. Evidentemente que se trata da ação da igreja nos campos do social, do político, da justiça. Sim, por isso que eu fiz questão de fazer esse esclarecimento. Eu acho que ela não é só espiritual, ela se traduz necessariamente no campo social também, da caridade. O próprio São Francisco de Assis é um exemplo disso. Agora, hoje o que se tenta fazer é matar a mensagem espiritual, transformar a igreja num partido político, inclusive num partido político que prega doutrinas totalmente contrárias ao próprio cristianismo, à própria essência do cristianismo. Basta ver que o Frei Leonardo Boff disse no artigo publicado no Jornal do Brasil que a finalidade da teologia da libertação não é pôr teologia no marxismo, mas marxismo na teologia. Inclusive ele especifica bem marxismo, materialismo histórico. Então, nesse sentido, é claro que a missão da igreja não é de maneira nenhuma política. A missão dela, nesse sentido, é espiritual. Professor Dalmo Dallaire. Eu acho também que a questão não está bem posta, porque perguntar se a igreja deve ter apenas uma ação espiritual seria como que perguntar se o homem é só matéria ou se é espírito e matéria. Na verdade, a igreja se preocupa com o homem no seu todo. Eu concordo em que a igreja deve ser movida por objetivos espirituais, que deve haver um motor espiritual. Mas isto sem perder de vista que o homem, enquanto vivendo a vida temporal, necessita de justiça também.
E esta inspiração espiritual deve servir exatamente para orientar a ação da igreja no sentido da justiça. E exatamente por isto é que nós temos tanto exortações bíblicas, como temos também uma doutrina social da igreja que foi claramente formulada já no século passado por Leão XIII e que depois tem sido constantemente renovada, repetida, atualizada por todos os papas. Inclusive o Papa atual, João Paulo II, também, especialmente em sua encíclica sobre o trabalho, exortou os cristãos a trabalharem no sentido da justiça, de maneira que eu acredito ser não só uma possibilidade, mas um dever da igreja, esse trabalho pela justiça que se realiza no plano temporal. E lembrando também um pormenor que me parece que não deve ser perdido de vista e que se refere a um aspecto deste programa, deste debate. Tenho certeza de que se nós tivéssemos a opinião da grande multidão de miseráveis que vive na periferia de São Paulo e que não tem telefone, que provavelmente nos vê pela televisão porque essa é a sua única recreação. Se nós tivéssemos a opinião dos miseráveis que vivem no bairro chamado Quarta-feira, em Cuiabá, dos miseráveis dos bairros pobres da periferia de Belém, do Pará, ou de Ronda Alta, certamente eles afirmariam a necessidade e o benefício da ação da igreja no plano social, no plano temporal, sempre inspirada nos princípios cristãos que não perdem de vista uma finalidade última, que não é material. Mas enquanto história, enquanto vivendo do plano temporal, a igreja não pode se omitir. Se se omitir, não será cristã. Perfeito. Para nós avançarmos o debate, evidentemente que a partir de agora a regra é apenas a do bom senso, de que 2 ou 3 pessoas não falem ao mesmo tempo, porque a televisão é incapaz de transmitir isso com a suficiente clareza. Eu queria avançar na direção que o professor Dalmo Dallari aponta e que o jornalista Lenildo Tabosa aponta e que me parecem distantes uma da outra. Uma ação social da igreja seria a ação social por meio da caridade, por intermédio da caridade. E a outra ação social da igreja, seja ela a igreja católica ou as outras igrejas, é no sentido de luta pela justiça. Há várias definições para esse tipo de ação que eu não quero avançar porque esse é o objetivo do debate. A dúvida que eu coloco é essa: qual é o caminho mais apropriado? A palavra está aberta para quem quiser. Eu concordaria em tese com o que disse o professor Dalmo Dallari, embora observando que se fossem ouvidas essas multidões de miseráveis de que ele falou, a natureza do problema não mudaria em nada, né? Porque afinal de contas não se trata de uma votação democrática para dizer se o cristianismo deve ser assim ou assim. É uma questão de examinar a essência do cristianismo ou examiná-lo baseado nos seus documentos base. E eu creio que um exemplo ilustrativo que mostraria bem a diferença da situação que havia antes e da que existe agora é o caso da Organização de Auxílio Fraterno de São Paulo. Essa instituição durante muito tempo recolheu as pessoas que não tinham teto, os bêbados, as pessoas que estavam abandonadas nas ruas de São Paulo durante a noite e deu abrigo a essas pessoas e naturalmente durante essa assistência também procurava evangelizar essas pessoas. De uns anos para cá mudou radicalmente a orientação da OAF, a Organização de Auxílio Fraterno. Ela achou que devia agora conscientizar, ou seja, em vez de procurar a pessoa que está debaixo da ponte, socorrê-la, atender às suas necessidades, ela vai procurar essa pessoa, mas para deixá-la debaixo da ponte e dizer que ela é uma vítima da estrutura econômica injusta, essas teses em que a CNBB vive insistindo, que é necessário acabar com o pecado social, ou seja, o que se quer agora não é mais evangelizar, não é mais socorrer o necessitado, mas instrumentalizar o pobre, instrumentalizar o desamparado para fazer dele uma arma de luta contra estruturas que foram a priori classificadas como injustas, e tudo isso num quadro que visa a substituir essas instituições por outras que a prática tem demonstrado em inúmeros países que são mais injustas ainda. É isso mesmo, professor Elias? Eu diria que essa interpretação do jornalista Tabosa Pessoa é uma interpretação distorcida. Eu peço licença para usar essa expressão e para dizer isso baseado na minha experiência. Eu sou um leigo, não sou bispo, não sou padre, mas há anos venho trabalhando estreitamente com padres e bispos. E tenho visto como é que a igreja funciona. Eu nunca, mas nunca, nem em São Paulo, nem em qualquer parte do Brasil, ouvi um padre, ouvi um bispo dizer a um pobre que ele deveria usar de armas, revoltar-se, usar de violência contra o sistema dominante.
Mas ouvi muitas vezes ele dizer isto, que a situação de pobreza não deve ser aceita como uma fatalidade. Diz isto quando se fala na fraternidade entre os homens, isto supõe igualdade entre eles. E igualdade também em termos de oportunidades, em termos de possibilidades. Quando se fala em amor ao próximo, isto implica uma relação de respeito recíproco e de igualdade. E o que sempre eu tenho ouvido dizer é isto: quando não há esta relação de fraternidade, quando não há este respeito que deveria existir, as pessoas não devem se acomodar, não devem cruzar os braços. Aliás, isto foi dito com muita clareza pelo próprio Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, falando aos jovens em Belo Horizonte. Ele disse isto: nem mesmo a igreja mais perfeita e mais atuante do mundo poderá resolver os problemas sociais, os problemas econômicos de todos os cristãos. É preciso que cada um dê a sua contribuição, cada um assuma a sua parte neste trabalho de mudança social, de conquista de uma sociedade fraterna, de uma sociedade cristã. Então é neste sentido que se opera a ação da igreja e eu acho que há também um aspecto aí extremamente importante que muita gente ainda não percebeu. Quando a igreja faz este trabalho, ela está exatamente oferecendo uma saída pacífica, exatamente dizendo isso: existe esperança. Quer dizer, trabalhe, una-se aos seus companheiros, vamos trabalhar juntos e nós vamos conseguir a justiça social. E isto, obviamente, implica dizer: não pegue em armas, não faça guerrilha, não mate ninguém, não agrida, porque não é este o caminho. O caminho é o caminho da paz. Professor Elias. Bom, quando eu creio que a igreja deve participar não só da vida espiritual, mas do todo, eu estou realmente afirmando que ela deve fazer política. Ela deve trabalhar no campo político. A missão da igreja é proteger a vida. E ela tem que ser contundente contra todas as estruturas geradoras de morte. Geralmente se critica a igreja quando ela participa da política a favor do empobrecido, do explorado. E se esquece